Vamos para a história? No programa do teu amigo Jeremias Neto, teu amigo de todos os dias aqui na Dória FM em 98.1, a grande história eu conto agora. Jeremias Neto. No programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, a coisa mais fácil que tem na vida de um ser humano é chegar ao fundo do poço. A coisa mais rápida que se acontece na vida de um ser humano é este chegar ao fundo do poço. Porque eu cheguei. Quando eu vi, eu estava segurando um copo. Na minha casa tinha algumas garrafas de vinho, de uísque, mas eram mais para enfeite do que para consumo. Eu estava tão desesperado aquele dia. O meu nome é Armando. Eu sou teu ouvinte de todos os dias e eu era um empresário muito bem sucedido, sabe? Eu era um empresário, eu tinha muito dinheiro. Eu cheguei, talvez você não acredite, ou talvez o teu ouvinte não acredite, mas eu cheguei a ter um helicóptero. O meu helicóptero ficava ali no Campo de Marte, em São Paulo. Cheguei a ter um helicóptero. Ok, tem gente que tem uma frota, mas eu cheguei a ter um. Então, você imagina se eu era bem sucedido ou não. Então, eu morava num belo apartamento, eu tinha bons automóveis, eu estava muito bem casado, os meus filhos estudando nos melhores colégios de São Paulo, as empresas indo muito bem. Mas veio, rapaz, do nada. Bom, eu estava falando do uísque, eu estava falando do vinho na minha casa. No dia que eu recebo a notícia, e quem me deu a notícia foi o meu advogado. Falou: Armando, você está falido. Como assim falido? E tal coisa, está comprometido. E tal coisa, está comprometido também. E isso aqui, fulano roubou. E aquilo? Aquilo lá você não tem mais, está penhorado. Você está pobre, Armando. Jeremias, o que foi a falta de juízo e o que a falta de juízo fez comigo? Eu fiquei pensando, fiquei caçando um jeito de explicar aquilo. Eu falei para você do uísque, né? Eu peguei a garrafa de uísque, eu estava com um copo nas mãos, eu enchi o copo assim. Não coloquei nem gelo. Eu queria me anestesiar. O golpe foi tão grande, quando eu dei por mim, e isso aqui é difícil de explicar. Não dá para ir para os pormenores e te explicar como tudo aconteceu para e passo. Não, aconteceu. Eu peguei o uísque assim, nem coloquei gelo, fiz naquele estilo cowboy. Eu precisava me anestesiar, eu tomei aquele uísque, eu chorei muito aquele dia. Chorei muito porque eu tinha trabalhado tanto para conquistar as minhas coisas. E quando o Ricardo falou que, o doutor Ricardo, quando ele falou que nem o meu carro, a minha Mercedes, me pertencia mais, porque logo o juiz daria busca e apreensão para cobrir as dívidas, eu perdi tudo. Eu perdi tudo, eu mergulhei num caos absoluto. Eu não queria ver a luz do dia. Me entreguei à bebida. Encontrei uns remédios de minha mãe na gaveta do criado mudo, do quarto dela. Eu morava num apartamento muito amplo. Tá bom, eu vou dizer, eu morava num apartamento de 450 metros quadrados. Daí você tira se o apartamento era pequenininho ou não. Você sabe o que é um apartamento de 450 metros quadrados? É apartamento para mais de 10 milhões aqui em São Paulo hoje. Pois é, eu morava num, mas eu perdi. Quando eu abri os olhos, eu estava morando na Vila Mazei, numa casa de fundos, emprestada
por um amigo. Isso tem exatos 25 anos. 25 anos. Se eu fechar os olhos aqui te contando a minha história, parece que foi ontem. 25 anos do dia que eu recebi a notícia: Armando, você tá pobre. Eu caí numa depressão violenta. A minha esposa, idem, porque estava habituada com um padrão de vida que ela nunca tinha experimentado outra coisa a não ser a riqueza. Os meus filhos, então, Mateus e Flávia, a mesmíssima coisa. Fomos todos, nós 4, eu, minha esposa, Mateus e Flávia, meus filhos. Minha mãe foi morar na casa de outro filho, mas nós fomos morar numa casa de fundos, na Vila Mazei, zona norte de São Paulo. Eu fui morar de favor. Casa emprestada por um amigo. Um amigo. Quando eu descobri que estava pobre, eu havia perdido todos, mas um amigo se manteve fiel. A ele devo muito. Eu fiquei assim um ano, talvez um pouco mais, para tentar entender a história. Eu fiquei um ano para tentar entender, então eu não vou conseguir explicar em poucos minutos no seu programa. Eu, pelo menos por um ano, fiquei tentando compreender. A minha esposa jamais compreendeu. Tanto é que ela também se torna dependente de remédio para dormir. Que aqui não vale a pena dizer nome, citar nome, enfim. Minha esposa ficou doente. Ficou seriamente doente. Amparada pela família, mantivemos o casamento pelas 2 crianças. Porque o Mateus, na época, há 25 anos atrás, ele estava com 25. Bom, não, ele estava com 8. É isso mesmo, ele está com 33. Ele tinha 8 aninhos. A Flávia, 5. Hoje já estão casados, mas deixa eu voltar na história. E aí eu não sabia o que fazer. Porque uma vez que eu estava arruinado, sem nome, sem crédito na praça, pior do que não ter crédito na praça é não ter crédito mais com as pessoas. Porque é impressionante a maneira como as pessoas te tratam, com dinheiro e sem dinheiro. Eu agora pegava ônibus, metrô, mas eu tinha que reconstruir a minha vida. Eu tinha que reconstruir. A minha mulher não aguentou o baque. Eu disse para você que ela continua doente, tanto que ela pede a separação. 3 anos depois, ela não aguentou. O baque foi muito grande, ela volta para a casa dos pais. Levo os meus filhos juntos e quando eu dei por mim, então, aí eu perco a família. Eu, Armando, perdi a família e não tinha mais a quem recorrer e o que buscar. Eu teria que me virar, eu teria que me reinventar. E é aí, Jeremias, que entra uma palavrinha chamada resiliência. O ser humano tem o poder de se adaptar a qualquer situação. Eu fui obrigado a saber ter tudo e a saber ter nada também. Quando eu digo nada, não é ter pouco, é não ter nada. É não ter carro, é não ter um refrigerante para tomar. Você já teve vontade de tomar um refrigerante e não tem dinheiro para comprar? Sabe uma cena que me marcou? Eu estava na Vila Mazei, passei em frente a um boteco, tinha um homem tomando uma Coca-Cola gelada assim numa mesa. Mas rapaz, me deu uma vontade de tomar um refrigerante. E eu não tinha, R$2,50, eu não tinha para comprar. Eu que morava num apartamento de 450 metros quadrados, eu não tinha dinheiro para comprar um refrigerante. E agora que entra o sobrenatural da minha história. Naquela noite eu fui dormir tão angustiado. E eu conversei com Deus antes de dormir. Eu disse assim: eu vou colocar nas minhas palavras hoje, para que você entenda. Deus, antes de dormir, eu nem sabia como fazer uma oração
e se de fato a oração funcionava. Mas eu disse mais ou menos assim: Deus, se o Senhor existe, mostre-me o caminho. Se o Senhor de fato está aí no céu, se o Senhor existe, me mostra o caminho. O que eu vou fazer para ganhar dinheiro de novo? Como é que eu vou fazer para me reerguer? Como é que eu vou fazer para sair dessa vida? Para sair desse inferno que eu estou vivendo? E dormi e adormeci. A televisão ficou ligada. Nessa altura eu estava já sozinho, porque a Maura tinha ido embora com as crianças para casa de sua mãe, estava doente também. Ficou seriamente doente, uma depressão terrível. E naquele dia eu vi Deus assim. Eu vi e vivi uma experiência incrível. É um sonho. É um sonho que muitos não acreditarão, mas foi real. Tão real que você vai entender o que aconteceu no final da minha história. Eu então abro os olhos e me encontro num lugar bonito, uma espécie de castelo. Vai, para vocês, seu ouvinte, compreenderem. Uma espécie de castelo, assim, uma construção antiga, grande. E eu andava por aquelas salas e eu adentrava numa sala e é tudo muito bonito. Parecia que as coisas eram feitas em ouro. E eu olhava pelas janelas, tinha uma vista bonita lá fora. Isso no sonho. Eu estava com a roupa que eu estava quando eu fui dormir. Eu tinha consciência disso. E aí eu encontrei um homem sentado num trono. Um homem que eu não posso dizer que era Deus, que era Jesus, mas ao mesmo tempo eu posso afirmar que se tratava de Deus. E aí ele tem uma conversa comigo. Uma conversa muito franca. Engraçado o que eu vou dizer, você vai me entender. Parece que a conversa durou assim 3 horas. A sensação que eu tenho é de que a conversa durou 3 horas, mas eu me lembro de 2 ou 3 frases ditas. Foi quando ele se volta para mim e no meu argumento, no pedido de resposta, ele se volta e diz assim: Armando, você não vai mais possuir a riqueza que um dia eu lhe dei. Como assim? Eu tenho uma grande obra para realizar na sua vida. E para que eu realize essa grande obra que eu tenho para realizar na sua vida, você não pode ter dinheiro. Você é uma pessoa muito inteligente, mas se você tiver dinheiro, você vai valorizar mais o dinheiro do que a mim. Então eu queria te dizer 2 coisas. Primeiro, de hoje em diante você vai ser um homem pobre. Não que pobreza signifique santidade, mas com você eu vou ter que agir dessa maneira. De hoje em diante você vai ser pobre, mas você será extremamente rico no reino dos céus. Jeremias, eu acordo do sonho com uma vontade enorme de entrar numa igreja. Na primeira igreja que eu visse. Eu entro na igreja e depois desse dia que eu entro na igreja, eu vou avançar 25 anos no tempo.
25 anos. Passaram-se 25 anos. Os meus filhos cresceram, os meus filhos se casaram, hoje eu sou avô. A minha ex-esposa continua doente, infelizmente. Embora eu tenha orado muito por ela, ela continua doente. Ela não suportou, que coisa, ela não suportou o golpe de ficar pobre. E eu estou completando agora, no próximo mês, 20 anos de pastorado. Eu sou pastor de uma pequena cidade do interior, prefiro não identificar. Pastorei uma igreja que tem 75 membros. E já ganhei, do dia do sonho para cá, olha, pode contabilizar almas aí. Talvez mais de 1.000, 1.500 almas. Eu sou o homem mais feliz do mundo. A minha casa é muito simples, a minha vida é muito simples. Para você ter ideia, eu tenho um carro popular, uso roupas simples, vivo com o salário da igreja, sou pastor em tempo integral. O meu salário? Pois não, R$ 2.500. Ninguém é rico com R$ 2.500 por mês. Optei por não me casar de novo, porque eu quis devotar a minha vida única e exclusivamente a Deus, e é desse jeito que eu te escrevo. E para dizer à multidão de pessoas que te ouvem, que essa minha história precisa se espalhar. Eu, pastor Armando, teu ouvinte de todos os dias, escrevi só para contar que precisar ficar pobre para ter conhecido um Deus tão rico foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não abro mão disso, não me arrependo de absolutamente nada. Sou o homem mais feliz do mundo. Quer dizer, sou o homem mais feliz do reino de Deus. Obrigado. Espírito Santo,